Fala galera, beleza? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos analisando as principais seleções favoritas aí ao título da Copa do Mundo do Catar em 2022. Para começar, nós vamos falar da França. França que é a atual campeã do mundo 2018, manteve o seu treinador, mudou um pouco sua estrutura tática, mas os princípios do jogo, a maneira como o time fica confortável de jogar, permanecem os mesmos. Já vamos chegar e falar sobre isso. Sobre a estrutura tática, pessoal, o time de 2018 jogava num pragmático, num rígido 1-4-2-3-1. O time atual desse ciclo mudou a forma de jogar, a estrutura, deixamos variar um pouco. A princípio o time joga no 1-3-4-1-2. Se a gente for ver assim, os números podem confundir, mas nós vamos notar aqui que é fácil de entender o posicionamento da seleção francesa em campo. Então vamos lá, primeiro vamos para as escolhas. Hugo Lloris, goleiro aqui, campeão 2018, nenhuma dúvida, incontestável, titular do Tottenham, tudo certo por aqui, nenhuma dúvida. Agora, o time, como eu falei, o time se defende num trio de zagueiros. Mas uma coisa muito interessante, Pavard, que é o zagueiro pela direita, e Lucas Hernandes, que é o zagueiro pela esquerda, eram os laterais titulares da conquista do título em 2018. Ou seja, eles eram laterais que foram convertidos em zagueiros. Isso vai impactar muito a forma como a seleção francesa ataca. E nós já vamos falar disso mais para frente. No centro desse trio de zaga, temos um pilar, mas que também começa a ser uma das principais dúvidas para a seleção. Rafael Varane, referência, um dos melhores zagueiros da sua geração, mas que a gente não sabe ainda em quais condições vai chegar à Copa. Se chegar bem, é um pilar, uma referência da equipe, mas vamos ver como vai chegar para a disputa do Mundial. À frente do trio, pessoal, de defesa, temos uma linha aí, vamos imaginar que uma linha com 4 jogadores. Os 2 alas e os 2 volantes. Pelo centro, os 2 volantes, titulares em 2018, eram Pogba e Kanté. Talvez aí os dois formassem uma das melhores duplas de volantes da época. Mas os dois estão fora, foram cortados por lesão. Então, a princípio, quem deve ser escalado nessas duas funções aqui de centro de campo, Tchouaméni do Real Madrid, que inclusive já foi efetivado pelo Ancelotti na posição do Casemiro, que se transferiu, e o Camavinga, também é do Real Madrid, muito jovem, muito promissor, mas ainda tendo algo a provar, principalmente com a camisa da seleção. Então essa é a dupla de volantes da equipe no momento. Podem haver variações, entrar o Rabiot, ou alguma outra variação, mas a princípio devem ser os dois que começam as partidas. Pelas alas, na direita, temos Coman, do Bayern de Munique, que era um ponta de origem que foi convertido a um ala, justamente por essa capacidade de fazer o corredor, de atacar e voltar com alta intensidade, ganhar duelos num contra um, ter facilidade de chegar à linha de fundo, fazer cruzamentos. Era um ponta mesmo convertido em ala. Do lado esquerdo, Theo Hernandes do Milan, um ala muito criativo. Na equipe italiana também joga de lateral. Aqui um ala, o que facilita ainda mais a parte ofensiva dele. Um ala criativo, que também tem facilidade de chegar à linha de fundo. Um ala bastante ofensivo. Então a França tem 2 volantes com capacidade de alta cobertura de espaço, cobrir uma faixa grande de campo, principalmente para marcar, com o Tchouaméni, e 2 alas que atacam muito o corredor, 2 alas ofensivos que abrem bem o campo. E à frente dessa linha de volantes e alas, temos a maior força, o ponto forte da equipe francesa. Começando com Griezmann, sempre entrega muito com a camisa da seleção, mesmo não estando bem no seu clube. Já viveu melhores momentos no Atlético de Madrid. Foi o melhor jogador do mundo em 2018 e
sempre entrega, sempre nunca deixa a desejar com a seleção francesa. À frente dele temos Karim Benzema, simplesmente o melhor jogador do mundo hoje. A inteligência personificada em jogador, tomadas de decisão correta, gera muito jogo para os companheiros, facilita o trabalho da equipe. É um 9 completíssimo. E ao lado dele, Kylian Mbappé. Muita força, muita capacidade de vencer um contra um, praticamente imparável quando tem espaço para jogar nas costas da defesa adversária. Tendo espaço para correr, para ser lançado em velocidade, é mortal. Então, essa é a estrutura básica da seleção francesa, pessoal. Agora vamos entender aqui como que a França ataca. Quando a França tem a bola, o que a gente vai ver muito? Começando de trás. Primeiro, os dois zagueiros. Como eu falei anteriormente, os dois zagueiros pelos lados são laterais, que foram convertidos em zagueiros. Então, eles têm facilidade em subir, em virar opção de passe, em gerar apoio, até subir com a bola dominada. Os alas jogam abertos, atacando o corredor. Os dois volantes são jogadores mais posicionais, principalmente o Tchouaméni. É um jogador mais posicional, mais de contenção. O Camavinga tem mais característica de sair, de infiltrar. Mas o Tchouaméni é mais um jogador para dar cobertura, para dar sustentação no momento ofensivo da equipe. E a parte, como eu falei anteriormente, o ponto forte da equipe é o jogo associado entre Mbappé, Griezmann e Benzema. Muita capacidade de movimentação, muita leitura correta de jogo, muita facilidade de ganhar um contra um, de aproveitar espaços reduzidos, que a gente pode ter muito, vocês vão ver durante as partidas, acredito, o Benzema saindo da área para gerar jogo e o Griezmann infiltrando, certo? Ou uma troca, o Griezmann saindo e o Griezmann e o Benzema saindo da área para gerar jogo, e o Mbappé sendo esse ponto de referência. Então é um trio de ataque, se a gente for colocar assim. Não é bem assim que eles se posicionam, né? Mas porque o Griezmann joga teoricamente atrás dos dois, como um 10, mas aqui é o ponto forte da seleção francesa, esse trio ofensivo, se a gente for colocar assim. E a gente tem que entender que, como era em 2018, nesse ciclo a França não mudou, principalmente com a perda do Kanté e do Pogba, principalmente do Pogba. Com a perda do Pogba, a França perdeu o jogador que dava qualidade na posse de bola. É o jogador do passe longo, da qualidade técnica, do organizador no centro do campo, certo? Então a França vai ficar ainda mais confortável quando não tem a bola. Quando tem a bola, tem que ocupar o campo de ataque, como a gente está vendo aqui. É uma equipe direta que vai dar preferências por ataques rápidos, chegar ao gol da forma mais rápida possível e, de preferência, sempre sair na frente das partidas. Saiu na frente, abriu o placar. Como que a França se defende? Gosta de se defender formando uma linha de 5 atrás, com a volta dos alas, que nós falamos que eles são escolhidos exatamente por isso, por essa capacidade de fazer o corredor e voltar com muita intensidade. Os dois volantes baixam, porque são jogadores que têm uma capacidade de cobertura de espaço, de terreno de jogo enorme, conseguem cobrir uma faixa grande do campo, os dois jogadores, com a ajuda do trio da frente, Griezmann, Benzema e o Mbappé. Com um detalhe, a gente vai ver que a França fica muito confortável jogando dessa forma, mas o jogador que deve ficar mais livre das obrigações defensivas vai ser o Mbappé, porque, como eu falei anteriormente, tendo espaço, a equipe adversária, por exemplo, saindo atrás no placar, a França com vantagem, o adversário tendo que se expor, você tem uma ameaça em profundidade como o Mbappé é praticamente mortal. Uma hora ele vai ganhar um contra um, ele vai ganhar na velocidade, na corrida e vai chegar ao gol.
Então a França fica muito confortável assim, não se importa de dar a bola para o adversário, esperar para castigar em contra-ataques, em transições ofensivas diretas no gol. Certo, pessoal? Uma variação que a França pode ter desse sistema com 3 zagueiros, uma pequena variação, é voltar a jogar no 1-4-2-3-1, que a gente já vai visualizar aqui. Voltando a jogar no 1-4-2-3-1, Pavard volta a ser lateral, Lucas Hernandes passa a ser zagueiro junto com Varane. O time não precisa fazer muita coisa, apenas reorganizar as peças em campo. Os 2 volantes mantêm, só que agora à frente deles, dos 2 volantes, a gente tem uma linha de meias. Griezmann por dentro, Mbappé pela esquerda e pela direita Coman. E na frente, na referência, Benzema, movimentando, gerando um jogo. O que eu acredito que aconteça quando a França opte por essa estrutura tática, que pode acontecer, é a saída do Coman, já vamos colocar ele aqui, e a entrada do Dembélé. Dembélé que vem jogando bem, vem tendo bons momentos no Barcelona. Então acredito que quando a França alterar para essa estrutura, principalmente se estiver precisando vencer jogos, ou é uma formação que também possibilita a capacidade de transição, o Dembélé deve ser usado quando o time joga nessa forma assim, nessa forma de 1-4-2-3-1, para ser o ponta do lado direito do ataque, o cara que vai atacar ser o cara que vai atacar 1 contra 1 ali, ganhar 1 contra 1, chegar à linha de fundo. Certo, pessoal? Então essa é a França do Didier Deschamps, seleção francesa, muita qualidade, técnica individual dos jogadores, mas é uma seleção que não gosta muito de ficar com a bola. Interessante. Vamos ver. Pessoal, o espaço está aberto aí para vocês. Compartilhem, deixem um like, comentem. E um abraço para vocês. Até a próxima. Logo tem mais vídeo.